Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia todas as semanas conosco aqui no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje vocês estão notando já pelo nosso ambiente que estamos fora dos nossos estúdios lá da TV. Estamos fazendo uma visita aqui na primeira delegacia de polícia da Polícia Civil e vocês em seguida vão saber qual o assunto que nós vamos tratar hoje, importantíssimo, uma novidade para a polícia e uma grande novidade também evidente para a comunidade de Santa Maria e da região. Agradecendo sempre também os nossos apoiadores culturais. Fadisma, com a missão de educar sempre. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente. A Intexol faz parte do grupo Agrimec. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, lazer, apoio a eventos, enfim, o Hotel Morotim com o seu jeito de ser. E postos de combustíveis Paduim. A qualidade dos seus produtos é o seu diferencial. Confiança absoluta para o perfeito funcionamento do seu veículo. Bem, nós estamos aqui, como disse, na primeira delegacia, que fica aqui na Roque Calage, e na semana que passou, tivemos o prazer e um orgulho bastante grande de estarmos presentes na inauguração do cartório de mediação de conflitos, que fica aqui junto à primeira delegacia. E quem vai coordenar este cartório é o delegado Jun Sukekava, que é o titular da Delegacia de Pronto Atendimento, né, a DPPA, e vai estar então acumulando este cartório que funciona aqui em Santa Maria e também São Pedro do Sul. Delegado Jun, obrigado por estar nos recebendo hoje aqui no seu novo ambiente de trabalho, né, recentemente inaugurado, e vamos conversar justamente o que significa, enfim, a forma de trabalho de toda esta inovação da Polícia Civil. Bom, obrigado, eu que agradeço pela visita, né? Para mim é uma honra estar participando do teu programa. Obrigado. É uma satisfação também mostrar para a comunidade qual é o tipo de serviço que nós vamos fazer. Realmente foi inaugurada a semana passada, já é uma ideia de algum tempo. Esse núcleo de mediação de conflito é um novo serviço que a Polícia Civil vai apresentar para a comunidade, que nada mais é em que fazer uma transação extrajudicial e fazer com que as partes, permitir que tenha um local, um espaço reservado para as partes, elas próprias, e o mediador é uma pessoa treinada para isso, que as próprias partes cheguem a um consenso. Elas
criem essa necessidade de fazer o consenso e parta delas, das partes envolvidas ali, o compromisso de não manter uma cultura de paz e de não beligerância. Né? Jun, naquele dia que nós estávamos aqui, na inauguração, na semana que passou, durante toda a conversa, enfim, a cúpula da polícia estava aqui e veio prestigiar todo o evento, se notou também que numa determinada forma, a Polícia Civil ela já desempenhava este trabalho, mas não da forma como está proposta agora. Mas também ela tinha como esta missão extra, vamos colocar assim, que durante o momento ali já... Aí eu acho que vem a grande diferença, Jun, que é o fator de já estar aberto o inquérito, né? O inquérito já aberto durante esta transação. Mas, enfim, a polícia já tinha esse contato com as partes. Eu acho que isso aí é uma fala muito boa, porque até o que acontecia antigamente? Na verdade, isso já de muito tempo a Polícia Civil, a própria Polícia Militar, quando vai no local, perfeito, alguns têm esses perfis, né, de fazer isso aí. O grande diferencial, né, nós sistematizamos toda uma mediação que existe. E assim, o pessoal é treinado, o mediador é treinado. Quando você impõe com a sua autoridade que haja uma paz, é uma coisa. Certo. Agora, quando você permite que as duas partes há um compromisso da parte delas próprias chegarem à conclusão, e a gente vai direcionando a mediação serve exatamente para isso, é que é muito mais duradoura. Na medida que a própria parte reconhece que ela precisa... Sim, fica mais sólido. Mais sólida. O resultado. Isso. Então, no primeiro momento, assim, nós estamos trabalhando com são ações penais disponíveis, que depende de representação. Ameaça, lesão corporal, vias de fato, são delitos de menor potencial ofensivo, que necessita da representação. A parte continua, é montado um processo normal. Sim. Só que a gente, dependendo da situação... Por exemplo, são pessoas que têm uma relação de continuidade. São vizinhos, por exemplo. Certo, são vizinhos que vão acabar brigando sempre entre si ali. Um briga daqui, outro briga dali, registro de ocorrência. No fim, se a gente fizer um levantamento, aqueles dois vizinhos, que são pessoas muito boas, sim, mas por uma questão de mal entendimento e falta de diálogo, entendeu? Eles acabam criando uma série de entraves burocráticos que acaba permitindo que a gente despenda muito tempo naquilo ali e deixa de atender um caso mais grave. Correto. Então, o que a polícia não vai deixar de fazer os trabalhos que ela vem fazendo, que é a investigação dos fatos, mas vai oferecer esse novo serviço. Jun, eu sem dúvida nenhuma, e chama a atenção, e esse é um dos objetivos de nós estarmos aqui hoje contigo, justamente o fator inovador e também a questão desta economia. Acho que podemos falar assim, em questão de economia ao judiciário. Porque daqui um pouco, esses conflitos todos, após toda a parte de polícia judiciária, ela vai acabar caindo dentro do fórum, né? E o conflito vai continuar acontecendo em outro âmbito. Eu vou te dar um exemplo assim, ó. O que aconteceria na prática hoje? O vizinho, por uma questão ou outra, ele briga. Um briga com o outro, ele corre na delegacia e registra uma ocorrência por ameaça. Certo. Tá? O que é feito naturalmente? É feito um termo circunstanciado daquela ameaça, ele representa criminalmente, sim, é encaminhado aquilo para o fórum. No fórum, pelo volume de ocorrências que tem de termo circunstanciado, o que a transação penal consiste? Olha, se o senhor quiser responder esse processo, você vai responder. Se não, você não quer pagar uma cesta básica, vamos matar o processo. Para terminar com ele. Aí o vizinho que foi ameaçado, ou que supostamente ameaçou, ele fala, não, mas eu quero dar a minha versão. Não, aqui não é o momento de dar a sua versão. Aqui é o momento, ou você aceita essa transação, ou o processo segue. Ele raciocina com ele. Bom, se o processo seguir, eu vou ter que contratar um advogado, vou ter que dar... Sim. No fim, fica mais barato eu pagar uma cesta básica. Aí ele acaba pagando a cesta básica... Para não se incomodar. Mas na primeira oportunidade que acontece, uma nova situação, ele corre na delegacia e coloca o outro vizinho. Quer dizer, vira uma cultura de beligerância entre as partes, sim, que acaba se envolvendo e acaba um registrando contra o outro. E disso daí acaba gerando, por exemplo, de uma simples ameaça, pode degringolar por uma ação, uma lesão corporal, a tentativa de homicídio, até de homicídio. Claro. Então, se a gente conseguir evitar isso na raiz,
eu acho que assim, a médio prazo, a gente vai conseguir matar muita coisa. Principalmente porque é o seguinte, o que está faltando hoje em dia nas pessoas é tolerância e diálogo, espaço para dialogar. Então, muitas vezes a pessoa quer, na audiência, ele quer falar, ele quer ter na presença de um árbitro, ele quer ter a oportunidade dele contar a versão dele. E isso, nesse momento, o que acontece? O mediador vai estar aqui fazendo essa mediação, permitindo que ele faça esse processo. Não é gravado. Sim, todo diálogo... Todo diálogo é informal, é procurar as partes, é um compromisso interior da parte. Certo. A parte é que vai, ela própria se compromete. Não, peraí. Chamar a razão. Eu chamo a razão. Sim. Permitir que a parte comece a se olhar se colocar na situação do outro. Sim. Bom, peraí, por que eu estou brigando com ele? Eu vou chamar a razão. Acho que é o mínimo que se faz. Perfeito. Jun, eu tenho absoluta certeza de que este fator, ele vai resolver, sim, né, uma grande demanda reprimida, muitas vezes por falta desta aproximação. E aí, Jun, eu faço a pergunta para ti. Como vai se dar esta aproximação, ou seja, a vinda destas partes aqui para este cartório onde nós estamos, né? Se colocar até em cima desta mesa aqui, a mesa redonda, né? Uma mesa de negociação, uma mesa onde as partes vão estar aqui tentando fazer este acerto, e eu tenho absoluta certeza que com esses profissionais bem treinados, elas vão chegar a esse termo, mas como elas irão chegar até aqui? Tá, primeiro que a mediação, assim, ó, ela não necessariamente as partes podem vir, elas precisam estar presentes. Vocês vão chamar... Chama uma e vê se ela adere ao sistema. Sim. Chama a outra parte e vê se de repente eles podem entender o seguinte, olha, nesse momento agora eu acho que você tem razão, mas nesse momento eu ainda estou muito magoado com essa situação. Não quero ver essa pessoa. Não quero, eu aceito as condições, eu vou procurar, já me coloquei na posição dele, não quero mais briga, não quero mais nenhum atrito com ele, mas nesse momento eu acho que não é o momento a gente ficar. Não tem problema, a gente faz a transação, encaminha, foi montado um processo encaminhado para a justiça para ser arquivado. Tá, e aquela outra parte também é chamada? Também, as duas partes, elas assinam um termo. Em momentos diferentes? Em momentos diferentes. Se eles quiserem se encontrar, a gente permite que faça isso. E muitas vezes a gente tem que, em algum momento a gente tem que fazer alguma intervenção e fazer ver algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Sim. Eu tive um caso, nós tivemos alguns casos já que a gente já fez essa mediação de conflito, em que o sogro estava brigando com o genro, o ex-genro. E aí durante a conversa dali, um falava daqui e tal, olha, você fez muito mal para minha filha, não sei o que e tal. Aí eu estava mediando a situação, eu falei, mas espera aí, o senhor tem um neto e ele tem um filho. Ele nunca vai deixar de ser teu neto e nunca vai deixar de ser filho dele. Correto, então, o ambiente familiar está constituído. Sim, vocês vão ter uma relação exatamente... Perpétua, em razão daquilo ali. E ele parou para pensar e falou, realmente. Então, por que vai estar discutindo agora? Vai ficar tendo essas... Eles acabaram fazendo a conciliação. A gente monitora durante 2 meses, 60 dias, a gente está monitorando. Outra informação importante. Isso, estamos monitorando para ver se a situação degringolou ou melhorou. E depois a gente vai... Isso é para a nossa estatística. Sim. E não sei se você reparou na fala do coordenador, só temos 2% de reincidência nos casos mediados. Sim. Entendeu? 2%. Um número que chama a atenção. Chama a atenção. Isso sim, mostra a eficácia do método. Claro, entendeu? Claro. Jun, eu noto aqui também que tu és responsável, então, além de Santa Maria, também por São Pedro. Sim, né? São Pedro. Então, dentro destas, nem podemos dizer dupla missão aqui, porque tu tens tripla missão, né? Porque tu és o delegado titular do DPPA e tem que se desdobrar aqui entre São Pedro e Santa Maria. Essas experiências
na prática, né, operacionais, elas já deram o pontapé inicial, já estão? Já não, já está. Na prática a gente já está fazendo alguma coisa. Só faltava, o que estava faltando era fazer a formalização da inauguração. Sim. Mas na prática a gente já está fazendo, nós já fizemos um curso, já tem uns 2 meses. E aí começamos a fazer uns pilotos, alguma coisinha assim. E o que é muito importante, isso eu vejo com os próprios policiais, a satisfação que dá para o policial. Porque você sabe, o policial ele gosta de trabalhar, ele quer ver resultado. O resultado obtido. Então, por exemplo, de toda investigação que a gente faz, quando se investiga, se apura uma autoria e representa para uma prisão preventiva, quando prende, e você dá uma satisfação para a comunidade, Sim. Isso é uma satisfação para o policial. O policial fica feliz com isso. O cumprimento da missão. O cumprimento da missão. Esse é uma situação, quando você faz essas partes se encontrar e você permite que as partes elas saem daqui abraçado, isso dá muita satisfação para a gente. Não tem dúvida. Dá uma satisfação, é o mesmo nível de satisfação que dá quando você faz uma investigação grande. Sim. Aí, pelo caminho da investigação, se chega ao resultado que está... Porque ali mesmo, naquele momento que você está fazendo a mediação, você não é só o policial. Você tem ali a tua autoridade como policial, mas você, além de tudo, você está sendo conselheiro, está sendo psicólogo, está sendo amigo, está sendo uma série de coisas que foge da nossa... Entendeu? Sim. João, o que se vê também é... O número de delegacias que nós temos em Santa Maria, né, e tu como és o titular da DPPA, outras delegacias de polícia, né, como nós estamos aqui na sede da primeira delegacia, por exemplo, né, o delegado Gonçalves também poderá fazer o encaminhamento aqui para o cartório? Não, vai funcionar. Como a parte funcional? Funcional funciona assim. Todas as registros de ocorrência continuam sendo da DPPA. Então, os chamados delitos de menor potencial ofensivo já fica lá. Sim. Então, daqueles delitos de menor... Não é encaminhado para a delegacia... Não, fica com o PEC lá, chamado Posto Especial Criminal. Esse posto especial, dentro dessas, algumas daquelas ali, a gente vai verificar quais os que pode ser feito a mediação. Porque não é todos os casos. Por exemplo, tem casos que não dá. Contravenção de jogo de azar. Não dá. Não. São ação pública incondicionada. Então, por exemplo, vias de fato, ameaça, lesão corporal, perturbação da tranquilidade, esses crimes de menor potencial ofensivo que depende de representação, é isso aí que a gente vai trabalhar. Perfeito. Então já tem um rol específico, evidente. E assim, são 2 pré-requisitos. Que as partes não tenham antecedentes policiais. Entendeu? Não tenham antecedentes policiais, a não ser decorrente daquelas brigas. Fato, sim. E tem uma relação de continuidade. Ou, por exemplo, hoje em dia, até uma das coisas que a gente vai fazer daqui a um tempo, vai ter que se abrir, é nos casos dos crimes contra a mulher. Marido e mulher. Aí vem alguma coisa envolvendo também a Maria da Penha. Que é a Maria da Penha. Da famosa Maria da Penha, mas ainda estão se estudando. Algumas delegacias, por exemplo, Santa Cruz já foi inaugurado um núcleo na Delegacia da Mulher, mas aqui ainda não, porque ainda vamos ter que consolidar um pouco mais. Por enquanto nós vamos estar fazendo isso daí. Muitos casos, por exemplo, que vamos supor, o acusado ou o acusador é o traficante. Não dá para fazer. A mediação para eles não vai servir. Essa triagem já vai ser feita no momento antes. Entendeu? Então a gente vai procurar fazer esses casos que há uma relação de continuidade, são pessoas que a gente não gosta de colocar essa expressão, pessoas de bem. Mas são pessoas que não têm envolvimentos criminais mais graves, né? João, um aspecto também que chama atenção é que eu acredito sim que a polícia em si, tanto civil como militar, ou seja, essas 2 polícias que estão, em termos de Estado, mais próximas aí da comunidade e tentando resolver essa demanda toda que se encontra aí, né? Se nota também que em muitos e muitos casos ela acaba cumprindo uma missão que às vezes não é dela, né? Que não é dela. E eu coloco aí um fator aqui da negociação, o fator psicológico, né? Porque o policial, ele pode até dentro da sua vida acadêmica, né? Dentro da sua escola de polícia, ele tem aquela noção da psicologia. Nós sabemos que existe uma cadeira para isso, mas ele sim vai ter que ser, dentro dessa negociação, um pouco ou muito psicólogo. Sim, ele tem que ter o feeling. Se utilizando dessa psicologia. Sim, é claro, ele tem que saber como mediar.
Ele não vai poder interferir, ele não vai usar o grande objetivo da mediação de conflitos. Esse final de semana tem um livro que eu gosto muito, chamado O Sol é para Todos. Passou recentemente agora, e é um advogado, e ele tem uma frase desse livro, ele diz assim: a gente só consegue perceber a pessoa quando você anda no sapato dela, em alguns momentos. Olha aí, ó. Entendeu? É bem isso aí. Então, o que ele permite que as partes tenham um compromisso, vou apontar o caminho para você e você vai enxergar uma coisa que você não está enxergando. Sim. Muitas vezes ele fica... É tanta raiva naquele momento da outra parte que ele não consegue ver o óbvio. Claro. E precisa dizer o óbvio. E precisa alguém dar esse... fora para dar esse feeling. Dar esse toque, né? Olha aqui, ó, parei um pouquinho. Quem sabe, assim como tu disseste este exemplo do cidadão lá, vem cá. E o neto de vocês, quer dizer, o neto está ali, uma criança que vai estar crescendo neste meio e de repente vocês vão perder essa relação. Sim, exatamente. É o óbvio precisa ser dito. O óbvio. E esse óbvio, nesse momento aí de estresse e raiva, como tu falaste, ele, daqui a um pouco o sujeito fica cego mesmo e acaba não... O Prates, o coordenador do estado aqui, ele já tem uma larga experiência nessa... Ele é um dos pioneiros da mediação. Um dos pioneiros, Ele é o pioneiro lá na delegacia de Canoas. Ele citou um exemplo para nós que era um caso de duas irmãs que brigavam por causa de herança e tinham uma ocorrência contra a outra, e uma série de coisas, e ele permitiu que ela falasse. Ela, na verdade, a irmã queria falar, e falando mal da outra irmã. Aí ele fez a seguinte intervenção: mas espera aí, será que a tua irmã não tem nada de bom? Aí ela parou para pensar. Outro lado. Não tem, realmente. Aí vamos lá atrás, vamos ver onde é que aconteceu. Vamos resgatar essa coisa boa. Não pode só olhar o lado ruim. Perfeito, perfeito. João, nós vamos fazer um intervalo e depois retornamos aí com o nosso... Eu acho que isso aí tem um assunto para muito, né? Não tem dúvida disso, não tem dúvida. Pessoal, vocês estão vendo, esta inovação da Polícia Civil é fantástica. É fantástica, porque vai sim ser um fator de resolução de problemas que são pequenos ao olharmos pelo ângulo policial. Mas para quem está envolvido na situação, né, o acusado, o acusador, aquele que brigou, enfim, discutiu, para eles aquilo ali é uma coisa gravíssima. Mas chegando aqui no cartório, a missão da polícia vai ser justamente isso: desmistificar o fator e resolver o problema. Vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. E aí Deus Tim Lima, Gari. Na concha da Gari, bem embaixo da mão protetora, cobertura das despedidas, onde trens respiravam antes de partir, há um sinal, há um proposital encontro, desenhos a montar a vida, retalhos para segurar o tempo, lãs tramadas em redes, malha de ferro puída. Há um brique segurando a quebradeira, a desilusão. Há um forte passado,
a velhos LPs, músicas de sino avisando, partidas em mãos que acenam. No passeio da Gare, há bordados esperando a volta da linha. Há livros antigos contando viagens, há leitores no corredor em vai e vem. E nas entrelinhas, há agulhas fininhas tricotando em silêncio a algazarra da chegada de um trem. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre agradecendo a sua parceria todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje, fora dos nossos estúdios, estamos com muito prazer retornando aqui na primeira delegacia, onde está sediado o Cartório de Mediação de Conflitos, uma inovação da Polícia Civil, aonde esses policiais estão resolvendo vários problemas, unindo as pessoas antes mesmo de estarem indo para o judiciário. Então, isso está, sem dúvida nenhuma, sendo uma grande inovação. E conosco aqui, o responsável aqui por Santa Maria e também por São Pedro do Sul, o delegado Jun Suquecava, que o Jun também é titular da DPPA aqui em Santa Maria, que é a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Jun, falávamos agora no intervalo a respeito dessa situação que envolve a sociedade como um todo, dentro desta maluquez, vamos falar assim, dentro desta correria. Nós estamos no relógio, é o celular, o trabalho, enfim, aquela coisa toda que dá esta correria toda. Evidentemente que isso acaba, num determinado momento, dando um reflexo para este atrito entre as pessoas, né? Então, evidentemente que isso tudo vai acabar chegando aqui para vocês de uma forma diferenciada. Com certeza. Quando no dia da inauguração eu disse, na minha fala, no discurso eu disse que a gente vivia, me recordava de uma fala de um professor, que ele dizia que a gente vive num momento de crise, porque o modelo antigo já não serve, já não tem, mas não está mais vivendo, e o modelo atual não se consolidou. Uhum. Se você olhar bem, todos os saudosistas da família falam, não, naquele tempo, antigamente, que era bom, mas você tinha a seguinte situação. O pai trabalhava fora e sustentava a casa. Certo. Os filhos ficavam ali sendo corrigidos pela mãe que cuidava da casa. E eu me recordo, aí era muito comum, a mãe falava, espera o teu pai chegar. Exato, foi dito aqui. Que ele colocava... Espera o teu pai chegar, que ele vai saber. Ela ia fazendo as correções de prumo, e se o menino estivesse saindo muito fora, o pai chegava e colocava ali. Quer dizer, o pai representava, dentro de uma escala psicológica, o superego, né? Isso. O superego. Então, hoje em dia... É a última instância, hoje em dia, o que acontece? Os pais são obrigados a trabalhar e os filhos são criados em creche, né? Não são criados em creche, educados por um aparelho de televisão, que nem sempre é a melhor educação. E o que a gente tem, na verdade, é uma sociedade extremamente consumista, que importa muito mais o ter do que o ser. Verdade. Entendeu? E isso permitiu que as pessoas tenham muito mais, assim, eles não têm mais aquele senso coletivo, é muito mais individualista. Eu quero ter um aparelho, tem que ser o iPhone, não pode ser Sim, porque é a última geração. A última geração. Meu sapato tem que ser marca tal, meu tênis tem que ser marca tal, minha calça, minha camisa. Quer dizer, virou um mundo extremamente consumista que não tem acesso a todo mundo, tem esses bens de consumo. Isso acaba gerando uma certa... E os que têm, entendeu? Os que têm, na verdade, você verifica o seguinte, eles não estão mais preocupados, é um individualismo tão grande que eles não estão mais preocupados com o outro, eles não querem saber.
Certo. Hoje em dia, nós estamos vivendo um período que as pessoas não têm mais tempo para conversar. A superficialidade, você vê, por exemplo, e eu me pego às vezes acompanhando pelo Facebook, você perde tempo, o cara posta um vídeo de 10 minutos, fica ruim para você perder tempo, então você nem vê aquilo direito. Sim. É uma constante. Sim, então os 10 minutos, fazendo aqui a interrupção do teu raciocínio, os 10 minutos para nós assistirmos aquilo já é muito. Muita coisa. Quer dizer, tem que ser no máximo dos 3 minutos. Isso acaba gerando o seguinte, as pessoas não querem saber de te ouvir, elas querem falar. Muitas vezes você está falando um assunto, fica igual uma conversa de bêbado. Certo. E a pessoa não está te escutando. Ele quer esperar tá entrando no ouvido e está saindo quer no falar outro. A parte dele, entendeu? A verdade dele. Então, isso está permitido. Isso acaba gerando uma série de conflitos interpessoais que acaba degringolando, em muitos casos, via polícia. Onde que é a porta de entrada, onde fica aberto 24 horas, a polícia. Seja a Brigada Militar, seja a Polícia Civil. E acaba chegando para nós. E muitas vezes assim, é questão de chamar a razão. Em algum momento a pessoa, peraí, olha aí o que está acontecendo. Não é verdade? Então está faltando tolerância e está faltando diálogo. E aí, junto falaste agora, e eu repito, até já fiz esse comentário contigo no primeiro bloco, a questão que muitas vezes não é o trabalho da polícia, mas a polícia tem que fazer essa intermediação porque ela sabe e ela tem experiência suficiente para isso, né? E aí nós estamos aqui institucionalizando, não, vamos pessoalizar, vamos chamar o policial, né? A pessoa do policial. Ele percebe que isto de uma pequena discussão, de um pequeno atrito entre vizinhos, pode sim, e ele sabe disso porque ele tem a experiência da profissão, ele sabe que lá ou logo ali na frente pode acontecer um crime grave. Com certeza. Por causa disso aqui. Então, o fator é nós abafarmos uma situação que está iniciando aqui. Sim. Esse é um dos grandes objetivos. Se tivesse naquele momento, se a gente analisar por uma série de outras coisas, os grandes conflitos de familiares que nós tivemos no Brasil, e eu estou recordando agora, no Pernambuco tinha uma briga familiar que se mataram várias gerações, deve ter começado por uma coisinha pequenininha lá atrás. Essa questão familiar que tu falaste agora aí, ela é famosa, inclusive nos meios aí televisivos e tudo mais, é que passou de geração para geração. E eles se matando e depois eles perguntam lá na frente, mas por que você odeia o outro lado? Isso, e o sujeito não sabia responder. Não sabe, não, ele matou, não sei o que. Bom, mas espera aí, por que ele matou? E assim, não, se a gente levantar, é uma coisinha muito pequena, porque o porco de um atravessou para um quintal, coisinhas banais ali derrubou a cerca, enfim, aconteceu. Acabou gerando isso daí. E assim, falando do policial, da figura do policial, nós institucionalmente, como Polícia Civil, nós somos polícia repressiva. O que acontece? Por que a gente está inovando em cima disso aí? Porque não adianta nós estamos sempre enxugando gelo. Sim. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar numa parte, e nessa pequena parte que a legislação permite que a gente faça esse tipo de coisa, a gente vai fazer, é uma forma de prevenção. Não, é uma ferramenta fantástica, Jun, porque nós observando tudo o que está acontecendo, né? Porque o diagnóstico dessas mazelas da sociedade, na grande maioria, para nós não falarmos aqui em 100%, na grande maioria ela vai cair sim no colo da polícia. Sim, e nós falávamos há pouco tempo, com a questão das novas administrações dos municípios que estão aí, né? Os novos prefeitos, e nós, em um debate, nós dizíamos, olha, a segurança pública está caindo no colo dos prefeitos. Por quê? A situação envolvendo o Estado, aquele efetivo que nós tínhamos razoável até há bem pouco tempo, em todos os órgãos policiais, ou seja, Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto de Perícia, né? Instituto Geral de Perícia, SUSEP, todos esses tinham ainda um efetivo razoável e o município, ele praticamente não entrava nesta seara. Hoje não. Hoje ele tem que estar presente. Por quê? Porque o prefeito é o responsável em colocar aquela lâmpada lá e não deixar mais o escuro naquela esquina. Ele tem que fazer a inserção social de um determinado grupo, aonde que está lá na vila tal, aonde essas pessoas estão com problema social lá. E tudo isso, evidentemente, Jun, vai cair aqui na mediação, né? Porque
pode acontecer, e me veio agora nessa linha de raciocínio que nós estamos fazendo, poderá chegar aqui algumas demandas, Jun, que vocês poderão encaminhar ao Poder Executivo, né? Olha, está acontecendo isso aqui porque lá na frente da minha casa tem um buraco, tá vazando água, não tem luz e não sei o que. Eu disse, opa, mas parei um pouquinho, ó. Isso aqui o município pode resolver, né? Então, olha, quem sabe então a gente encaminha para a Secretaria do Social, vamos encaminhar para a infraestrutura, vocês vão acabar fazendo esta... Eu acho que tudo, né? Porque na verdade a gente acaba sendo o órgão de interlocução entre as outras instituições. Isto. Descobrindo, você pode acabar descobrindo em cima do núcleo de mediação. Sem dúvida. Quer ver um exemplo agora que me ocorreu agora, que o Prates até citava um caso desse aqui, se não me engano foi em Capão da Canoa. O sujeito, um tinha uma igreja evangélica e o outro tinha um templo de Umbanda. Assim, daquelas religião de matriz africana. E eles não se suportavam. Eles acabaram fazendo a mediação de conflito e acabou dando certo. Um acabou enxergando a humanidade no outro. Sim, que os dois acabavam chegando nos mesmos... E aí havia um conflito, por quê? Porque a prefeitura permitiu que o centro de Umbanda funcionasse com um batuque que tinha outra igreja. Um reclamava do barulho do outro. Questão do barulho. E aí era uma... Entendeu? Imagina só. São situações que a gente pode... Entra aí na seara... religiosa, entendeu? Bastou, e ele traz isso como exemplo, inclusive mostrou o vídeo desses dois ex-contendores gravando realmente, olha, eu não tinha me dado conta dessa situação que eu tenho que tolerar e tem que ser tolerante, porque, né? Na final de contas, a religião é para pregar o bem, e eu estou utilizando isso como quer dizer, independente da religião, nós tem o objetivo de chegar lá no mesmo local e no mesmo ponto, no mesmo objetivo. Jun. Eu acho que isso aí, a gente vai acabar. A semana passada eu atendi um caso de uma mulher ali que numa briga de vizinho acabou esfaqueando o vizinho. Olha aí. Entendeu? De uma briga que já vinha há algum tempo. Quer dizer, nós não conseguimos fazer a tempo. Mas se tivesse chamado a tempo, era uma situação... Poderia, sem dúvida, ter evitado esse fato maior. Chamou atenção a questão do logo, né? O logo muito inteligente, né? Para o pessoal analisar aqui conosco, né? Então, tem aqui a simbologia do M, né, da mediação, evidente, mas essa simbologia aqui das mãos entrelaçadas, né, ou seja, estão reatando o seu relacionamento que naquele momento estaria com problemas, e estes dois bonequinhos aqui simbolizando a conversa, né? A negociação. Então, muito bem bolado esta... E amparado pela mão do mediador. Amparado pela mão do mediador. Então, muito legal isso aqui, e que uma nova missão para a polícia, e que a sociedade gaúcha tem que aplaudir, né, cada vez mais, porque, disso tudo que nós estávamos falando, as pessoas, às vezes, elas, quando se fala, e eu vou abordar um pouquinho o outro lado, uma outra situação, de uma outra profissão, para chegar também na questão da polícia. Olha, meu filho, tu tem que consultar um psiquiatra. Não, mas parei um pouquinho, pai, mãe, eu não sou louco. Quem vai no psiquiatra é louco, né? Então, isso nós temos que desmistificar. Não, o psiquiatra é um profissional da área de medicina que vai fazer ali algumas orientações e tudo mais, e correções aí em algumas coisas erradas que eu estou procedendo em questão psicológica e tudo mais. E a questão polícia é a mesma coisa. Olha, a polícia, não, a polícia é para bandido, a polícia é para quem não presta. Não, também é, mas isto aqui que a polícia gaúcha está proporcionando é uma situação fantástica, e sim, vai exigir aí um aprimoramento cada vez mais dos nossos profissionais. Com toda certeza, com toda certeza. Isso aí eu acho que assim, ganha a sociedade, ganha a instituição, porque ela vai permitir que essas partes vejam isso aí, e principalmente que eu acho que o maior ganho que a polícia vai ter com relação a isso é a confiança. Me recordo que assisti uma palestra de um especialista americano em polícia,
um dos maiores especialistas do mundo em polícia, chamado David Bailey. E perguntaram para ele o que ele achava do modelo de polícia do Brasil, que era uma polícia militar e uma polícia civil. Ele disse assim, olha, a resposta dele, eu não vim aqui para você ensinar o que é o certo e o que é errado. Nos Estados Unidos tem 2.500 polícias diferentes, uma da outra. Cada condado tem um xerife que tem uma polícia própria. Então, só na área federal tem uma série de agências de polícia. E assim, ó, existe a polícia dura, existe a polícia de proximidade. Existe a polícia dura boa, existe a polícia dura ruim. Existe a polícia de proximidade boa, existe a polícia... Mas o que diferencia a polícia boa é a confiança. Então, se você tem confiança na polícia, a polícia é boa. Certo. Então, eu acho que isso aqui resgata bem a confiança que a comunidade já tem na polícia e vai resgatar mais ainda. Sem dúvida nenhuma. E, Jun, quando tu fala também nesse grau de confiança, ela se estabelece a partir desse atendimento do policial, né? Porque, às vezes, nós falamos a polícia, mas atrás do seu uniforme, né? Atrás da sua farda como polícia militar, existe ali um homem e uma mulher e que este profissional, ele bem atendendo e ele bem preparado, ele vai transmitir esta confiança que tu falaste agora há pouco e vai trazer e resgatar essas pequenas mazelas aí, que é o grande objetivo. Jun, eu trago aqui um rol que acabou sendo inclusive publicado nos jornais agora no final de semana, né? Que é o Como Funciona, né? E ele parte então aqui, como tu falaste, são crimes de menor potencial, né? E ele vem então aqui com uma situação que tu falaste, reiteradas ocorrências, ou seja, está se repetindo aquilo por uma besteira, né? Logo depois disso aqui, as partes são chamadas, né? Separadamente e ouvidas por policiais mediadores. Audiência marcada, se os envolvidos concordarem, é agendada uma audiência em conjunto. Aquilo que tu falaste. Pode acontecer essa audiência em conjunto ou não. Isso aí também vai depender das partes envolvidas, mas também do mediador. E o fim do problema. O objetivo é que, ao fim das conversas, chegue-se à resolução do problema, arquivando-se o processo judicial e evitando-se novos registros policiais. Então, aqui se dá o grande objetivo final, que nós falávamos desde o início, ou seja, vai diminuir toda uma demanda. Não, primeiro vamos iniciar aqui. Vai diminuir uma demanda de registros policiais. Toda hora tem um registro lá na DPPA, que vai cair na tua mesa. Sim. E esses registros são jogados, entre aspas, para o judiciário e que também vai aumentar a demanda lá. Com certeza, isso aí ele vai aumentar a demanda e vai criar Hoje, se você pegar a lei Juizado Especial Criminal, que é a lei 9.099/95, quer dizer, são 12 anos, ao invés dele aumentar, criou exatamente estrangulou o sistema, que eles não têm tempo mais para fazer esse serviço de permitir que as partes acabou estourando o tempo isso, acabou gerando, na transação penal acabou chegando o cara, eu não tenho mais tempo para te escutar, perfeito. Paga uma cesta básica para a gente matar o assunto. Porque são dois aspectos, né, Jun? E aí tu me corrige dentro desse entendimento. O primeiro é o fator de que nós estaremos aqui, vocês, dentro da mediação, estarão fazendo um trabalho muito forte na questão preventiva lá no futuro. Olha, brigou aqui por causa de um buraco, por causa de um cachorrinho do vizinho que acoa na madrugada e que vai o sujeito discutir fortemente lá na frente. Quer dizer, atuou sim de forma preventiva muito forte. E ao mesmo tempo, concomitantemente, acabou diminuindo toda uma demanda que estava sendo jogada para o judiciário. Só mais com um esclarecimento, sim. Nada impede que as partes, na audiência individual ou conjunta, ela esteja acompanhada de advogados. Advogados dela. Ela pode vir como advogado. E a pessoa diz assim, olha, eu gostaria de estar com o meu advogado lá. Não tem problema nenhum. Sendo que não é obrigatório isso. Não precisa do advogado. Mas se ele tem um advogado e ele quiser, ele se sente mais seguro, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Jun, o programa Cidadania e Segurança Pública, ele vem até aqui hoje, ao teu cartório,
com 2 objetivos. O primeiro, evidentemente, de nós levarmos até a comunidade de Santa Maria e da nossa região esta inovação, né? E, num segundo plano, nós colocarmos a TV Santa Maria e o programa Cidadania à tua disposição, sempre que tu achares necessário, né? E aqui eu já quero também deixar uma pré-agenda contigo, de nós deixarmos um tempo a mais para nós solidificarmos bem a mediação, e o Cidadania gostaria de voltar aqui para conversar contigo, para te nos dizer os resultados obtidos, né, desta inovação que está agora de forma oficial acontecendo na polícia. Com toda certeza, eu agradeço o espaço e a oportunidade de esclarecer para a comunidade toda que nos assiste. E eu acho muito importante que a gente faça daqui a um tempo vamos fazer um feedback. Vamos fazer um feedback. Aqui. Eu acho que até é muito bom para mim e cobra bastante, porque eu acho que a gente precisa disso aí. Exatamente. Entendeu? Cobrar e saber como é que tá evoluindo isso, o programa. Isso, vem cá, Jun, como é que está? Olha, nós estamos aqui com X mediações, porque daí tu já vai ter números também na tua mão. Com certeza, né? Isso. Então, Jun, com isso, eu quero aqui também transmitir aqui e faça isso por nós. Um grande abraço aí a toda a tua equipe, né? Nós sabemos que ninguém faz nada sozinho. O delegado Jun é o coordenador, é aquele que está à frente, mas atrás, na retaguarda, dando todo esse suporte, existe uma grande equipe. Então, leva até essa equipe o nosso abraço, né? E possivelmente até na nossa próxima edição, no nosso próximo encontro, podemos até estar aqui com algum membro da tua equipe junto, né, conosco, para ele contar algumas coisas para nós, mas desejar felicidade e que esta missão aí seja muito profícua e consiga atingir todos esses objetivos. Obrigado. Tá bem, João? Muito obrigado. Um grande abraço, felicidade. Valeu. Obrigado. Pessoal, vocês viram então que a Polícia Civil inovando, a Polícia Civil com novos métodos, correndo também atrás desse progresso todo que nós chamamos aqui, junto com o delegado Jun, dessas pessoas estarem com excessos de atividades, a comunicação, o boom da comunicação, as coisas chegando muito rapidamente. Mas a polícia está também atenta e está inovando, está correndo atrás para dar uma boa resposta para a comunidade gaúcha. Então, desta forma, nós deixamos aqui o nosso abraço a todos os policiais que de forma heróica continuam trabalhando, continuam cumprindo a sua missão e, na grande maioria das vezes, de forma que o seu nome não aparece. Então, parabéns a todo policial que está, nesse momento que nós estamos aqui conversando, está cumprindo uma missão e está colocando a sua vida em prol da comunidade gaúcha. Agradeço aqui, mais uma vez, todos os nossos espectadores, aqueles que estão nos assistindo todas as semanas e lembrando sempre que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras de forma inédita às 21h15. Depois, com mais 3 repetições, quintas-feiras 19h15, sextas-feiras às 23h e aos domingos às 20h30. Muito obrigado pela sua companhia, tenham todos uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.
Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Cantando Santa Maria, Denise Reis. Quero voltar no tempo e viver o que não vivi. Quero testemunhar o amor da Índia em Membuí e cultivar a semente lendária que esta paixão inspirou. Quero colher vagalumes às margens do Itembé para iluminar as sendas de liberdade dos tapes, minuanos e guaranês. Quero abraçar meus ancestrais que vieram de longe, muito longe, para servir o império e plantar seus sonhos aqui. Quero beijar a boca dos montes e saborear notas de esplendor, verde riso sonoro que fortalece mais e mais meu amor. Quero exaltar a coragem dos heróis das revoluções e desfraldar bandeiras de paz nas fronteiras deste vigoroso coração. Quero voltar no tempo e viver o que não vivi, até que a vida me plante entre os seios de Maria, terra santa em que nasci. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.